Esse podcast é distribuído pela Central 3. Ah, porque não sei o que, porque eu quero ajudar o Medo e Delírio e tal. Melhor forma, Pix recorrente no medoedelirioembrasilha@gmail.com. Agora, bora pra abertura. O Tony não para. Você já deve ter reparado que depois da mudança de política de preço feito no governo do Lula, as refinarias estão baixando o preço tanto do combustível quanto do gás. É verdade. Agora, por que a gente não percebe isso? A gente é burro. Por que esse preço mais baixo não chega até nós? Aí você me quer. Porque no governo Bolsonaro, o Paulo Guedes cometeu um verdadeiro assalto ao interesse do patrimônio nacional. A retomada do crescimento vem pelos investimentos privados. Olha a merda aí. Ele vendeu, com essa história de privatização... É uma vergonha! Ele vendeu a BR Distribuidora por um preço bem abaixo do mercado. Por quê? E vendeu também a Liquigás. Bem, a BR Distribuidora era a distribuidora de combustível do Estado e a Liquigás do gás. Elas faziam uma espécie de regulação de mercado, ok? Ok, pessoal? Isso fazia com que, quando a refinaria baixava o preço, a BR baixava o preço e a Liquigás baixava o preço. E todos tinham que baixar o preço, senão ia perder a venda. Faz sentido. Sem a BR Distribuidora e sem a Liquigás, porque foram vendidas no governo Bolsonaro... O que é isso aí? Por essa bagatela... Barato demais. Agora nós ficamos reféns do mercado privado. Eu quero que o mercado se exploda, pô. Que não quer perder dinheiro, que só quer lucro. Lucro. Tá maluco. Lucro. Ele é maluco. Lucro. Cadê seus estudos? Você é maluco? Lucro. Ah, porra! Vocês parecem maluco. Lucro. Porra. Caralho, maluco. Lucro. Brabo. Não pode, cara. Você tá maluco. Lucro. Você tá maluco. Chega! É por isso que, mesmo com a refinaria baixando o preço, quem ganha é sempre a distribuidora, que não repassa o preço para nós consumidores. Filhos da puta. A culpa é de quem? A culpa é de quem? Atenção, Paulo Guedes. É isso. Então, todos nós estamos reféns agora do mercado privado. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Dalton. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Dalton. Pedro Daltro. Pedro Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Dalton. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 13 de 2026. Sabe? É o PT! Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora! A reforma do Milei. Fuera! ¡Viva la libertad, carajo! Tamo de volta e vamos de novo pra Argentina. Eu sou o Leão. Sai daqui! Vai embora, filha da puta! Você provavelmente já deve ter ouvido por aí sobre a reforma trabalhista do Milei. Cruel! Yo odio tanto al Estado. Muito cruel. Milei comemorou em uma rede social. Em um post, ele disse que a aprovação é histórica e adicionou a sigla VLLC, o seu bordão. Vou largar um litrão no teu cu. Calma. ¡Viva la libertad, carajo! Gente, e a proposta que foi enviada pelo governo pro parlamento é inacreditável. É uma vergonha! Tão inacreditável quanto o criador dela. Wait a minute. E aí, a maldita reforma trabalhista foi aprovada na Câmara. Porra. E passou no Senado com pequenas modificações que não tiraram as maiores vilezas. Caralho! Agora a reforma volta pra Câmara. E ao que tudo indica, vai passar. Olha o tamanho da merda. A gente vai usar uns trechos da imprensa argentina aqui. E vai em espanhol mesmo. Se tiver alguma coisa que a gente achar que não dá pra entender, a gente traduz. Impressionante. Impressionante, né? Tipo isso. 5 ventajas de la reforma laboral. En el puesto número 5, vamos a tener salarios dinámicos. Sí, gracias a la reforma laboral, los empleadores van a poder ofrecernos salarios dinámicos. Y ahora, nuestro sueldo puede cambiar todos los meses. No hay nada que genere más adrenalina que tener un sueldo que varíe como quiera el empleador. Quizá un mes de repente podemos cobrar un 20% menos. Salarios dinámicos es lo que todos estábamos esperando. Enfim, em resumo, na reforma
trabalhista deles tem salários dinâmicos que podem mudar a cada mês. E tem quem aplauda. En el puesto número 4, vacaciones fraccionadas. ¿Quién puede pensar que después de trabajar durante meses queremos tener unas vacaciones organizadas? Vai ter mais férias ainda, fique tranquilo. No, lo que necesitamos es que nuestros empleadores nos digan cuándo y cómo nos tenemos que tomar las vacaciones. Nos puede tocar una semana en abril y otra en octubre, o una en mayo y otra en agosto. ¿Qué importa? Lo que necesitamos son vacaciones fraccionadas. Aí as férias vão ser pagas em 18 parcelas. Muito cruel! En el puesto número 3, reducción del salario por enfermedad. Deixa o cara se fuder, pô. Redução de salário por doença. Sí, ahora si tenés un accidente y quedás incapacitado, te bajan el sueldo. Imagina só, você sofre um acidente, aí cortam parte do teu salário. ¿Quién puede creer que era justo que te mantengan el sueldo si de repente te jodiste la columna por estar levantando mucho peso? No, lo que necesitamos es que te bajen el sueldo. Pois é, você fode a coluna porque tava levantando muito peso no trabalho, aí baixa o teu salário. Olha a merda aí! Pois é, se você se machucar em atividades relacionadas ao trabalho, você recebe 75% do salário. Você se machuca no trabalho e aí roubam 25% do teu salário. E aí se você se machucar em atividades que não tenham a ver com o trabalho, você recebe só metade do salário. Caralho! Por exemplo, se você se machucou jogando futebol, seja uma coisa que eu gosto, mas que não teve nenhuma ação ativa do empregador. A verdade é que ele não tem nada a ver com isso. Ou seja, você se incapacitou para o trabalho por um tempo. Então, você é 50%. Imagina se isso fosse no Brasil. Você se envolve num acidente de trânsito, ou, sei lá, você é atropelado. Não só você não ganha mais o DPVAT graças ao... Jair! Como ainda você perde metade do seu salário. Mano, corra, rapaz. Tudo pra dar errado. En el puesto número 2, ahora vamos a tener un banco de horas. Isso é enganar. Ahora las empresas van a poder cambiar nuestras horas laborales como ellos quieran. Muito legal, muito bacana. Este es otro de los beneficios que necesitábamos. Ahora, si tu empleador quiere que un día trabajes 4 horas más, no te las va a pagar como horas extra, te va a poner 4 horas en un banco de horas. Y el empleador te va a decir cuándo te las va a devolver si vos un día te querés ir un par de horas antes. Así sí que da gusto seguir empujando. Pois é, agora é banco de horas. Num dia você trabalha mais, não ganha hora extra por isso, mas aí num outro dia eles te mandam pra casa mais cedo. Que beleza! Quem falou e falou bem sobre o banco de horas foi o Ian Neves. E olha, o vídeo é de 2 anos atrás, hein? Mas tá valendo. Gente, banco de horas de cu é rola, velho. É a minha rola. Na moral, assim. Meu irmão, na moral. Se o seu trampo começar a oferecer banco de horas, é bucha, tá? Banco de horas é pra fazer você trabalhar mais sem receber remuneração. É isso que serve banco de horas. Banco de horas é uma puta de uma armadilha. Quem viveu banco de horas já viu. Banco de horas permite que você trabalhe mais pra juntar as horas pra poder ter folga no banco de horas. Primeiro que você faz hora extra sem ser remunerado com o banco de horas. Segundo que quase nunca você consegue aplicar esse banco de horas. É muito comum você não conseguir, não ter a permissão pra conseguir usar o seu banco de horas quando você bem entender, que é a promessa que surge. Então quem já trabalhou com banco de horas sabe que é uma puta de uma armadilha. É um jeito de fazer você trabalhar mais sem ser remunerado. É o que o camarada falou. Ah, hoje não vai dar pra você usar o seu banco de horas, desculpa. Não dá nunca, sabe? E te mandam embora e você não recebe pelo banco. E aí por lá, na Argentina, vão ter horas extras, mas elas podem ser pagas não em dinheiro, mas em dia livre. Vai ser complicado. No dia que você quiser, não. No dia que o patrão quiser. Volta com o argentino. En el puesto número 1, ahora vamos a tener un fondo de asistencia social. Sí, ahora tu indemnización te la pagan los jubilados. Mas agora vão ter um fundo de assistência social. E a indenização por rescisão contratual vai ser paga pelos aposentados. Quem paga o seguro-desemprego vão ser os aposentados, porra. Que porra é essa, Batata? Excelente notícia. Ótima notícia. Que ideia é essa dos aposentados de repente terem uma pensão decente depois de terem trabalhado tantos anos? Ainda bem que temos um presidente economista que está garantindo que todos nós vamos viver muito melhor. E calma que tem mais. E lá vem mais! As assembleias devem ser autorizadas por las empresas. É isso mesmo. Para ter assembleia sindical, os patrões vão ter que autorizar a assembleia. Falando sério? Ou seja, não vai ter mais assembleia. Para que se realize, não tem nenhum sentido que os trabalhadores... Não faz sentido que os trabalhadores tenham que pedir permissão às empresas para realizar uma assembleia e tomar qualquer tipo de ação. E os trabalhadores de plataforma digital foram ignorados nessa moderníssima reforma. É piada, é humor. E as defesas da reforma são inacreditáveis, hein? É inacreditável! O trecho que vai a seguir é do secretário de Trabalho do Milei, ao falar sobre a ampliação da jornada diária de trabalho de até 12 horas. Porque a limitação da jornada, como será? Eu limito a jornada, então você tem que trabalhar menos. Para quê? Ele disse isso mesmo? Para quê? O sea, está mal trabalhar. O sea, está mal trabalhar. Ah, bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Estamos em contra del trabajo. Contra el trabajo. Estamos em contra del trabajo. Qual foi a pior coisa, a coisa que você mais odiava que você teve que fazer?
Trabalhar. Estamos en contra del trabajo. Pau no seu cu. ¿Para qué? Ele é maluco. ¿Para ir afuera a hacer qué? Mano, cu, rapaz. Pô, que vida miserável que esse cara deve ter, hein? Pelo amor de Deus. Bueno, probablemente, por supuesto. La vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió. Y como bien se dijo recién, ya se debatió internacionalmente. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. A vida familiar, só familiar, é absolutamente importante. Mas isso já foi debatido internacionalmente. Qual o sentido disso? E a ironia das ironias é que quem defende essa atrocidade liberaloide aí é quem se diz a favor da família, na maioria das vezes. O cara deve ter se dado conta disso enquanto tava falando. E olha o papo dessa emissora argentina aqui, ó. La idea es motorizar el mercado laboral. Si se logra, no es otra cosa. A ideia é estimular o mercado de trabalho. Se isso for alcançado, não há nada mais a acrescentar. Teu cu! Pero No veo que una antes- mejora en las condiciones del trabajador. Y eso es lo que nadie, esto es una apreciación personal No va y por a estar eso peor y que aprovecho antes, que pero insisto, no veo el que salario nadie dinámico- de manera contundente me diga, sí, hay una mejora para los trabajadores. Ni economista, ni es periodista, ni No, especialista, porque ni no lo sindicato. hay. No lo hay. No hay una No mejora lo para hay. laburar. É óbvio que não tem melhora nenhuma pro trabalhador, porra. A reforma não é feita pra isso. A reforma é do Milei, porra. É óbvio que não ia ser. E não só do Milei, é uma reforma liderada pela Patrícia Bullrich. Que é uma cretina de marca maior, hein? Perdão. Ela foi ministra da Segurança do Milei. Bala de borracha. Bala de borracha. Bala de borracha. Bala de borracha. Bala de borracha, gás lacrimogêneo. Gás lacrimogêneo e bala de borracha. E saiu do governo pra voltar pro seu cargo no Senado pra liderar o governo de lá. Estamos votando una ley muy importante, una ley trascendente. É meu pão de forma! No seu dente. E adivinha de onde veio a inspiração? La teoría del gobierno... yo A tengo teoria la do teoría del governo é ter gobierno, uma es que legislação no estilo una norte-americano. legislación al estilo norteamericano, no igual. Não igual, porque nos Estados Unidos tem Porque menos nos proteção Estados pro Unidos tem trabalhador, menos mas algo no proteção para estilo o norte-americano. Porque quando você entra no mercado Al de trabalho, estilo você pode ser norteamericano. contratado facilmente, Entonces, pode ser donde vos demitido entras al mundo facilmente, pode laboral, conseguir te outro pueden emprego contratar facilmente. fácil, te pueden despedir fácil y podés conseguir de nuevo trabajo fácil. O problema argentino não é trabalhista, o problema é um estado endividado com dívida impagável em dólar. E fuder com os trabalhadores e, portanto, também com o mercado consumidor interno, não vai resolver nada disso. A base governista afirma que com menos risco jurídico e menor custo, o setor privado pode voltar a contratar e investir, especialmente em um cenário de inflação alta e queda do consumo. E é sempre essa a promessa. Os trabalhadores vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. E pô, se a inflação tá alta e o consumo tá em queda, a demanda vai vir de onde? É o mesmo caô que a gente já ouviu por aqui uns anos atrás. Bora pra uma matéria na Unicinos, no dia 26 de fevereiro, intitulada Reforma Trabalhista da Argentina repete modelo que não gerou boom de empregos no Brasil. Abre aspas, esse modelo basicamente visa reduzir o custo do trabalhador para as empresas. Mas essa redução por si só não gera um emprego e um investimento prometidos por quem defende a proposta. Fecha aspas, afirma a socióloga Adriana Marcolino, diretora técnica do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, em entrevista à Repórter Brasil. Abre aspas, a reforma trabalhista da Argentina segue uma espécie de modelo já adotado em vários países nos últimos anos, incluindo o Brasil, fecha aspas, explica. Mas a reforma do Milei é muito mais cruel. Um estudo da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, já identificou mais de 80 países que alteraram sua legislação trabalhista nos últimos anos para torná-la mais flexível às demandas de empresários e assim gerar empregos. Contudo, esse tipo de mudança não surtiu o efeito esperado, afirma Marcolino. Abre aspas, empresário não vai contratar um trabalhador porque ficou mais fácil demitir. Contrata porque tem a expectativa de aumentar sua produção, seu faturamento. Fecha aspas, reforça Marilane Oliveira Teixeira, professora da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho na universidade. Marcolino, do DIEESE, acrescenta que a reforma trabalhista de 2017 não reduziu o desemprego no Brasil. De 2017 até 2021, ele se manteve sempre acima dos 11%. Depois caiu e, ao final de 2025, atingiu o menor nível da história, 5,1%. Mas... presta atenção que isso aqui é importante! A queda, diz ela, não tem a ver com a reforma, mas sim com a retomada do crescimento econômico no país. É óbvio! E o objetivo é claro, uma corrida rumo à precarização absoluta. Estamos aqui basicamente porque estão cortando o principal direito de todo trabalhador, que é protestar. Isso aniquila completamente os direitos dos trabalhadores, tanto individuais quanto coletivos. E enquanto isso... Enquanto o governo argentino flexibiliza contratos e amplia jornadas, no México o Senado aprovou a redução da semana de 48 para 40 horas. Mas calma, que tem uma mensagem.
Olá, ouvinte do Medo e Delírio. Olá! Aqui quem fala é Gabriela Biló e eu sou fotojornalista há mais de 15 anos. Faz tempo. E mesmo não sendo tão velha ainda, já cobri muita coisa nessa vida. E se teve uma coisa que eu aprendi nesse tempo, é que uma boa foto é um encontro entre oportunidade e habilidade. Olha que legal! E essas duas coisas você consegue desenvolver. Legal! Aí, né, pensando nisso, eu organizei essa experiência toda num curso chamado Fazer Foto. Chama Fazer Foto porque foto a gente faz, não tira. Olha só que legal! Vão ser 4 aulas online e ao vivo. A ideia é te ajudar a desenvolver um olhar mais autoral, para você criar imagens com mais consciência, independente do seu equipamento. Oportunidade singular. Eu não gosto de focar muito em equipamento, a gente vai só pincelar o equipamento. A ideia é falar mais sobre linguagem mesmo. Muito legal. E aí, se você gosta de pensar no mundo em imagens e quer desenvolver essa linguagem em você, acho que você vai curtir. Também acho. Anota aí, a primeira aula é dia 9 de março, uma segunda-feira à noite. Viva a noite! A aula é online e ao vivo, mas ela fica gravada. Caso você não consiga assistir ao vivo, não tem problema, você pode ver depois. Ufa! Alívio! Aproveitem que as vagas são limitadas, porque no final do curso eu vou dar um feedback pessoal. Eu não consigo dar um feedback pessoal pra muita gente, então por isso que a gente vai fazer com um número restrito de pessoas. Desculpe! E a novidade boa é que pros ouvintes do Medo e Delírio tem um desconto de 10% com o cupom DELÍRIO10. Delírio10. No site da seiva.com.br. Seiva.com.br. Mas corre, porque é por tempo limitado. Bora? Bora! A gente se vê lá. Agora volta. E a reforma do Milei excitou a elite brasileira e chegou nos editoriais dos jornalões de São Paulo. Vamos começar com ele. O terrível editorialista do Estadão. Porra. E precisamos do locutor mais adequado para a situação. Oi, Cristiano, tudo bem? É sempre um prazer ler os editoriais paulistas aqui, né? Eu já sou um leitor ávido, né, desse material e só relerei, na verdade. Então vamos lá, o título do editorial do Estadão é Vitória contra o Atraso. Eu também adoro o Milei, né? Eu acho que ele representa... Porra, cara, cala a boca, lê a porra do editorial logo. Caralho! No dia 21 de fevereiro. A exemplo do que ocorre no Brasil, o mercado de trabalho argentino é caracterizado por um elevado grau de informalidade, estimado em mais de 40%. Antes de Milei, sucessivos governos, incluindo os militares, tentaram, e sem sucesso, modernizar a ultrapassada legislação trabalhista do país. Não, você modernizar a legislação trabalhista de umas décadas atrás é uma coisa. Obviamente, qualquer coisa assim tem pontos a serem melhorados, atualizados, adaptados para a realidade atual. Agora, você realizar os sonhos mais tórridos do ultraliberal anarcocapitalista Javier fucking Milei... Essa mistura, né, de Boris Johnson com o Chuck, uma coisa meio assim... Aí já é uma coisa completamente diferente. Diz aí, Paulo Cogos. Pois chore sim, Argentina, porque tá cheio de comunista e socialista e democrata. A solução é o Milei. Mano, corra, rapaz. E voltando pro editorial, o caô é sempre o mesmo, hein? Volta, locutor pedante. Todas essas medidas reduzem custos legais e administrativos para a contratação de funcionários. Ou seja, podem ampliar a oferta formal de trabalho em cenário de crescimento econômico sustentado. É mentira dele! Bom, crescimento econômico sustentado na Argentina não tem sido o caso, na verdade. E, porra, o Milei só tá de pé porque o governo Trump salvou a Argentina do calote, porra. O Milei saiu cortando um bando de gasto loucamente. Afuera, 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 afuera. Viva la libertad, carajo! Chato pra caralho. Fode com os aposentados, aí vem falar em crescimento sustentado. Que sustentabilidade é essa? E essa é a sustentabilidade, entre aspas, né, que a direita quer por aqui. Diante de uma mudança com potenciais tão significativos, o peronismo agiu como se esperava, semeando o caos. O caos vem aí. É o caos. A quem interessa o caos no Brasil? Eu, Johnny Bravo. Mas algo definitivamente parece ter mudado na Argentina, que, cansada do modelo de Estado onipresente defendido pelos peronistas, elegeu o libertário Milei em 2023, em meio a uma profunda crise econômica. Ultralibertário, anarcocapitalista drogado e piroca das ideias. O encontro da vileza com a insanidade. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Pera aí, locutor pedante, que agora essa parte aqui quem vai ler sou eu. Você pega no final.
Apesar dos transtornos provocados pela greve, a maior desde que Milei assumiu a presidência, o Congresso aprovou a reforma, em um claro sinal de que a era de descalabros peronistas vai ficando cada vez mais distante. Locutor pedante, agora é contigo. Isso se refletiu no mercado. Olha só, com bolsa em alta, dólar em baixa e risco país em queda. Então, Foda-se. a população... E o Pedro tinha falado que na Folha era o editorial, mas não é. É uma matéria. Mas locutor pedante, é contigo. Cristiano, adorei o título da matéria, do editorial. Brasileiro trabalha menos que a média mundial, veja ranking. E o texto começa maravilhosamente. Olha só. Em comparação com o resto do mundo, o brasileiro não trabalha muito. Quem pode ser considerado particularmente esforçado. Porra, vai tomar no cu, porra! Começou mal. Cristiano, tô adorando minha participação aqui hoje. Acho que esse tipo de texto combina muito com a minha voz. Orna bem com a minha elegância, com a minha potência. Que orna melhor com a sua arrogância e com a sua prepotência. Né? É o que, Cristiano, que você falou aí? Nada, pô, continua aí. Uma pesquisa com dados de 160 países, cobrindo 97% da população global, revela que trabalhadores de todo o mundo destinaram, em média, 42,7 horas semanais a atividades remuneradas em 2022 e 2023. Os brasileiros ocupados em empregos formais e informais dedicaram nesse mesmo período 40,1 horas semanais em média ao trabalho. A matéria lista as pesquisas e... sob qualquer desses critérios, o brasileiro trabalha menos do que seria esperado. Para o economista Daniel Duque, pesquisador da FGV, o que provavelmente explica o desvio brasileiro é uma questão cultural. Ih, rapaz. Uma preferência por maior quantidade de lazer. Falando sério? Daqui a pouco estão falando que os índios são preguiçosos e que o país foi construído em cima de um cemitério indígena ou coisa assim. Bom, nesse caso foi mesmo, né? E temos que pensar para que sirve a vida. Pô, onde já se viu querer lazer? Querer trabalhar para viver e não viver para trabalhar, pô? A coisa que você mais odiava é que você teve que fazer. Trabalhar. A relação entre a produtividade e as horas trabalhadas segue, grosso modo, a forma de uma montanha, ou subida, pico e descida. À medida que cresce a produtividade da economia nacional, quando os países deixam de ser pobres e se tornam países de renda média, aumenta o número de horas trabalhadas. É a subida. Compensa, nesse caso, trabalhar mais. E, afinal, poder consumir mais. A partir de certo ponto, contudo, a produtividade já é tão alta, e o consumo também, que os trabalhadores passam a dar mais valor ao lazer. Começa então a descida da serra. E quando a produtividade continua a aumentar, o número de horas trabalhadas diminui. Quem é rico pode se dar o luxo de trabalhar menos. Nunca foi meritocracia, sempre foi desigualdade. Pois é, essa última frase aí é a chave de tudo. Quem é rico pode se dar ao luxo de trabalhar menos. Tá de sacanagem! Porra, dizer isso numa sociedade tão desigual quanto o Brasil é sacanagem, né? Vocês são de sacanagem! Fazer é coisa de rico, gente. De país rico. É coisa de gente... rica! Na França, por exemplo, trabalha-se em média 31 horas por semana. É o 78º lugar entre 87 países. O que Duque descobriu é que... os trabalhadores brasileiros escolheram descer a serra e trabalhar menos antes de ficarem ricos. Pois tem um cheiro de primeiro a gente cresce o bolo, depois a gente divide, né? E onde já se viu pobre querer lazer, porra? De novo, querer trabalhar pra viver e não viver pra trabalhar. O economista Samuel Pessoa, colega de Duque na FGV, IBRE, e seu interlocutor durante a exploração do novo banco de dados, diz que a escolha por uma quantidade menor de trabalho e maior de lazer é legítima. É óbvio! Abre aspas, parece ser um sinal de que o lazer no Brasil vale mais do que em outros lugares. E tá tudo certo. Fecha aspas. Exatamente. A matéria fala muito de lazer e de outros fatores mais de passagem, bem de passagem. Pessoa lembra, contudo, que pode ser que as muitas horas despendidas em trânsito de casa ao trabalho pelos brasileiros tenham algum impacto sobre a oferta de trabalho. Sério? Oh, really? É quase 3 horas daqui pra lá, né? E mais 6 pra voltar, são quase 6 horas de viagem. Esse tempo que eu tô aí 5 horas, né, dentro do ônibus, o que eu não poderia estar fazendo. Dá um percurso de 2 horas e meia, 3 horas. Cansaço, né, da vida, tudo. Eu pensei até desistir, não vou trabalhar mais não. Mas não dá pra ficar sem trabalhar, né, não pode.
Ainda agora que tô viúva, né? Agora piorou mais ainda, né? Pois é, tem gente que leva 2 horas e meia pra ir pra voltar. Não é a média, claro. Mas tem muita gente que passa muito tempo no trânsito. Ou seja, não é uma hipótese de que isso impacta a oferta de trabalho. E sem falar na economia do cuidado, né? Por acaso tem creche, tem educação integral pública pra mães e pais poderem deixar os filhos? Isso não foi nem mencionado, hein? E isso tudo afeta grupos diferentes diferentemente. Estratifica isso por gênero, entre brancos, pardos e negros, entre centro e periferia. E se prepara, locutor pedante, volta aí. Pessoa que é também colunista da Folha observa que uma parte da diferença de renda per capita entre o Brasil e países asiáticos, como Coreia e Taiwan, se deve não só à produtividade, mas à quantidade de horas trabalhadas. E, porra, dá pra comparar a Coreia do Sul com o Brasil? Me deixa bastante chateado. E a gente ficou tão chateado que a gente foi falar com a maravilhosa economista Juliane Furno. E assim, produtividade também é um tema muito complexo. O que significa produtividade? Significa a capacidade de produção, né, de bens e de serviços durante uma determinada jornada de trabalho. Os economistas liberais falam muito que, por exemplo, a educação é fundamental no avanço da produtividade. A teoria econômica se descolou das circunstâncias. Este mapa mental é algo que pode ser funcional ou não. Ele é funcional em certas circunstâncias. E esse mapa mental precisa ser revisto regularmente à medida que as circunstâncias se modificam. O que nós temos hoje é uma macroeconomia que ainda está prevalecente, que é anacrônica. Anacrônica no sentido que ela é completamente descolada das circunstâncias do mundo de hoje. Agora, um trabalhador camponês, ele não vai colher mais canas porque ele é mais ou menos educado. Inclusive, a produtividade no Brasil aumentou brutalmente no período em que nem a escola básica era ainda universalizada, né? No caso do período da ditadura militar. E dos anos 2000 para cá, a gente tem tido um avanço na educação que não se reflete na produtividade, porque o que implica que um trabalhador, por exemplo, produza mais sapatos, né, por tempo socialmente necessário de trabalho? É a máquina, é o gasto com ciência, tecnologia, que vai tornar o tempo de trabalho capaz de produzir mais mercadorias e mais serviços no mesmo tempo. Aí, ó. Então, não é necessariamente as horas de trabalho, a quantidade de trabalho, mas a quantidade de mercadorias e serviços que são produzidos. E isso depende, repito, de condições adequadas, de máquinas, de sistemas, de digitalização, de processos que reduzam o trabalho humano supérfluo, né? Então, dizer que o Brasil é pouco produtivo porque a jornada média de trabalho é menor é uma informação absolutamente inconsistente com todos os parâmetros que a gente pensa produtividade. Tá aí, ó. Em termos de produtividade, o pessoal coloca um excesso de foco no trabalhador, mas tem a ver com tudo, com o patrão, com o maquinário, com o nível de cansaço do trabalhador, com o investimento em pesquisa nas universidades, nos centros de pesquisa e por aí vai. Mas vamos tentar abarcar aqui essa complexidade. É verdade que o brasileiro é um dos povos que menos trabalha no mundo? Não, claro que não. Rapaz, mas onde é que você ouviu isso? Não saiu na Folha de São Paulo. O brasileiro é um dos que menos se esforça. Não é. Eu já trabalho igual um condenado, tem que ouvir essa ainda. Tá certa a indignação. Tá, entendi. Vamos tentar replicar esses resultados? Então eu peguei os dados do mesmo artigo internacional que o texto da Folha de São Paulo cita. Os mesmos dados, hein, enfatizando. E aí, quando eu pego esses dados e rodo os resultados, o que me aparece é exatamente isso daqui. Teu cu! Calma! Aí o Vitor Rangel, autor do didático e maravilhoso vídeo, mostra uma linha levemente curvada que representa a média global segundo o estudo. E o Brasil tá um pouquinho abaixo da linha. Ou seja, você tem essa linha que é o esperado e o Brasil tá abaixo do esperado mesmo. Tá, mas eles estão certos então? Não, calma, isso aqui é incondicional. Quando eu coloco na equação coisas como impostos, regulação e informalidade, o resultado passa a ser, essa daqui é a linha esperada de trabalho por semana e o Brasil tá acima dela. Pois é, dessa vez no gráfico tem uma linha um pouquinho curvada e o Brasil tá acima da linha. Tá, mas o que esse negócio de controle significa? Isso significa que, comparando diretamente, parece que o Brasil trabalha pouco. Mas a gente tem que levar em consideração que os países são diferentes, as instituições são diferentes. Então você tem mercado de trabalho diferente, regulações diferentes, impostos diferentes. E quando a gente coloca tudo isso na equação e compara os países, dado esses mesmos níveis, o que a gente chega? Que o Brasil, na verdade, trabalha mais do que o esperado, não menos. Olha que legal! Mas tenha sua calma, porque a comparação com a Coreia continua. Volta, locutor pedante.
No seu levantamento, Duque descobriu que os homens coreanos trabalham 5 horas e 18 minutos a mais do que seria esperado dada a sua produtividade, enquanto os brasileiros homens trabalham meia hora a menos. Uma diferença de quase 6 horas por semana. No caso das mulheres, a diferença de 11 horas semanais. E o pior é que os patrões sul-coreanos estão achando pouco, hein? Bora voltar com o Ian Neves num vídeo lá de 2023. Coreia do Sul quer implementar a carga horária semanal de 69 limpo horas. Que? 69! Limpo horas. Caralho! Nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. A gente tá querendo a vida boa. Boa como a vida de outras pessoas que também querem uma vida boa. Boa como a vida de outras pessoas. Atualmente na Coreia do Sul o limite é 52 horas. E o pessoal tá achando pouco. E eles querem aumentar porque as empresas estão em crise. Mata todo mundo! A mudança vem a pedido das empresas. Quem diria, né? Quem diria, né? O empresariado do país cita falta de flexibilidade. Vai quebrar. Vai ser o meu áudio falando que vai quebrar. Todo e qualquer direito trabalhista vai quebrar a burguesia. No século XIX você já via. Não, vocês querem proibir trabalho infantil? Vai quebrar. Mulher grávida, você quer tirar a mulher grávida da fábrica? Impossível, vai quebrar as empresas. Não, os caras, vocês querem diminuir de 16 horas para 14? Impossível. Vai quebrar as fábricas. Na regra atual de 52 horas semanais. Já é 52, gente. Oposição fala em falta de descanso. Já é alto para um caralho. E os caras querem 69 limpo. 69! Limpo. A Federação Empresarial da Coreia, principal grupo de lobby empresarial, saudou a mandioca! Eu tô saudando. Saudou a mudança. É óbvio! Dizendo que é um passo importante para a reforma trabalhista que acrescentará mais pau no cu do trabalhador. Calma. Isso aqui é paráfrase minha. Maravilhoso. A revisão torna legal trabalhar das 9 da manhã até a meia-noite, disse a Confederação Coreana de Sindicatos em um comunicado acrescentando que o plano só beneficiará as companhias. É que o de cima sobe e o de baixo desce. E tenha sua calma que a nossa irritação com essa comparação com a Coreia do Sul ainda não acabou. O Paulo Gala foi na mosca nesse texto aqui, ó. Não foi azar, não foi cultura. Foi uma decisão. Que merda. Brasil, território imenso, recursos naturais abundantes, indústrias nascendo, otimismo. JK acabava de construir Brasília. O país do futuro era, de fato, o Brasil. É verdade. 60 anos depois, a Coreia exporta chips de memória, automóveis sofisticados, navios, telas OLED e cultura pop consumida no mundo inteiro. O Brasil exporta soja. Fazendão, né? O fazendão. O que aconteceu? O que aconteceu? O governo coreano, nos anos 60, fez algo que vai contra todo o manual do livre mercado que nos ensinam a seguir. Ele escolheu setores, protegeu indústrias que ainda não eram competitivas, os chamados chaebols, com crédito subsidiado e metas de exportação obrigatórias. Puniu as que não performaram, investiu pesadamente em educação técnica e engenharia. Em outras palavras, o Estado coreano jogou o jogo longo, não esperou o mercado resolver, não aceitou as vantagens comparativas que a teoria econômica convencional mandava respeitar. A vantagem comparativa da Coreia era a agricultura, e eles deliberadamente lutaram contra ela. Decidiram que queriam produzir coisas complexas e pagaram o preço de curto prazo para chegar lá. Um bom exemplo é a construção naval. Hoje, basicamente, 3 países constroem navios de grande porte no mundo: China, Japão e Coreia do Sul. E nos 3 casos é com pesado investimento do Estado e políticas de décadas. Então, comparar a Coreia do Sul com o Brasil, mesmo em questões trabalhistas, de produtividade do trabalhador, é mais complicado ainda. E não sei se pra vocês vai soar tão absurdo quanto soou pra gente, mas volta pro artigo da Folha. Abre aspas, se a gente trabalha 25% a menos, mesmo que a produtividade por hora seja a mesma, nosso PIB per capita vai ser 25% menor. Fecha aspas, resume pessoa. É o quê? Não, mas não pode ser. Não pode ser que a queda no PIB seria exatamente igual à queda no número de horas trabalhadas, porra. Não pode ser. Olha, Cristiano, até eu achei isso estranho, hein? Eu até tu. Mas foda-se você. Vamos ouvir de novo a Juliane Furno. Essa fala de que uma redução de 25% da jornada de trabalho implicaria numa redução de 25% do PIB é uma conta de padeiro, né? Pão de forma! É até surpreendente que um economista se preste a esse trabalho. Nando Reis, isso aqui? Vou dar um exemplo, né? O PIB, ele mede a produção, né,
de bens e serviços que um país produziu em determinado período de tempo. As mercadorias e os serviços, por exemplo, que não vão ser consumidos no sábado, vamos supor que agora a vendinha da esquina não abra mais no sábado porque ela não tem, né, como contratar um trabalhador a mais. Isso não quer dizer que aquela produção vai deixar de ser vendida em 25%, quer dizer que a decisão de consumo vai ser adiada. As pessoas que iriam comprar na vendinha no sábado, que agora a vendinha está fechada, elas vão esperar e vão comprar no domingo, assim como consumir serviços que não vão poder ser prestados no sábado, vão ser consumidos em outro momento. Então, o impacto no PIB, ele precisa ser mensurado com regras, programas muito mais sofisticados e complexos, né? Porra, caralho, porra. O que a gente tem de mais significativo no campo econômico e econométrico é, com certeza, o estudo do IPEA, que vai avaliar o custo do trabalho hora do trabalhador e relacionar isso com os lucros operacionais das grandes empresas, e aí vai chegar numa conclusão de que esse custo é basicamente irrelevante, que a economia tem total condição de absorver. E a gente já falou desse estudo do IPEA aqui na semana passada. E um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas teria impactos semelhantes aos de reajustes históricos do salário mínimo, indicando que o mercado de trabalho tende a absorver a mudança sem efeitos relevantes sobre o emprego. Ali antes do carnaval, o Felipe Pateu, que é pesquisador do IPEA, mandou esse áudio aqui pra gente sobre exatamente esse estudo aí, ó. Como que a gente fez essa conta? A gente analisou a redução de jornada com manutenção do salário, ela aumenta proporcionalmente o custo da hora trabalhada, né? Então, o trabalhador que trabalhava 44 horas por semana, se ele fica com o mesmo salário trabalhando 40 horas por semana, o salário por hora dele aumenta em 10%. A gente fez essa distribuição na realidade do mercado de trabalho brasileiro e viu que esse aumento do custo da hora trabalhada é de 7,8%, aproximadamente, o que não é uma notícia essencialmente ruim, porque a gente pode comparar esse aumento do custo da hora de trabalho com aumentos recentes do salário mínimo, que tem a política de aumento real. Aí, é verdade, existe um custo no aumento da jornada de trabalho, ela tem uma consequência na redução da jornada, tem um custo na hora de trabalho, mas esse custo não é catastrófico, como se faz querer demonstrar hoje, né? Esse custo é perfeitamente absorvível e ali vai ser absorvido de acordo com as estratégias empresariais, seja contratar mais trabalhadores, aí sim isso vai virar um custo financeiro, seja aumentar a produtividade com investimento em maquinário, na gestão do trabalho. O que importa é que no fim do dia, as experiências históricas e o nosso contexto do mercado de trabalho não nos levam a crer que vai haver um impacto negativo com essa política de redução de jornada, né? A gente tem as experiências internacionais também, que mostram que a redução de jornada leva a um aumento de produtividade, seja por melhoria das condições de saúde do trabalhador, seja por impulsionar uma melhor organização produtiva. Então a gente considera aí que tem elementos suficientes para dizer que a economia brasileira é capaz de absorver esse impacto dessa redução da jornada de trabalho. Obrigado de novo, Felipe. E volta aí, locutor pedante, com a matéria da Folha. O economista considera que faz sentido ter esse impacto em mente no momento em que se discute o fim da escala 6x1. Abre aspas, a gente está discutindo uma lei de redução da jornada, porque quem trabalha 44 horas gostaria de trabalhar menos. Essas pessoas vão trabalhar menos e vai reduzir a jornada média. A medida não vai ser inócua, fecha aspas. E sabe quem achava que a medida não ia ter qualquer consequência? Ah, isso mesmo, você adivinhou. Ninguém. Abre aspas, e a justificativa para poder reduzir as horas de trabalho é que supostamente já se trabalha muito, fecha aspas. Tá falando sério? Pois é, isso mesmo, supostamente. Não, brother. Abre aspas, bom, agora a gente tá vendo que na média a gente não trabalha tanto, fecha aspas. Não é verdade isso. Não é verdade. E acabou a matéria da Folha. Ô, Cristiano, queria agradecer. Cara, cala a boca. Obrigado, Pedro. Agora, gente, olha só. O PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, e o União Brasil pretendem se articular para barrar a PEC do fim da escala 6x1. Filhos da puta. E a gente descobre isso porque os dois foram num evento do Esfera Brasil em São Paulo. Lá estavam do PL e o Rueda, que é o presidente do União Brasil. Esse mesmo. O
presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, é investigado pela Polícia Federal por suposta ligação com integrantes do PCC. Um piloto que trabalhou para lideranças do primeiro comando da capital, o PCC, afirmou em depoimento à Polícia Federal e em entrevista ao portal ICL Notícias que o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, estaria entre os verdadeiros donos de 4 dos 10 jatos executivos operados por uma empresa de táxi aéreo. Esse jantar terminou agora há pouco num restaurante de alto padrão que fica aqui na zona oeste da capital paulista, reuniu empresários, representantes do setor produtivo e 2 das principais lideranças políticas do país. Aí lembra que a gente falou que o Mota, que do nada abraçou o fim da escala 6x1, malandramente escolheu um caminho para tornar tudo mais lento? Lembra disso? Não me recordo. Drogado! Isso vai ter uma pressão muito grande nas comissões para que isso não prospere. Tem uma classe dominante ruim, ranzinza. Não prospere. Azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente. Nós vamos trabalhar para isso, para não prejudicar o país. Nós não podemos fazer o que aconteceu no governo Dilma, até quem eu tenho respeito, que ela fez no governo Dilma, que ela fez de tudo para ganhar a eleição do Aécio e quebrou o país. E acabou como acabou. Isso foi ruim para todo mundo. E ele fala isso depois do Bolsonaro fazer o que fez em 2022, gastando loucamente e deixando dezenas de bilhões pro governo Lula pagar. Aí o Valdemar e os aliados clamam por equilíbrio fiscal, pô. Bora ouvir o Cláudio Cajado, que é um deputado do PP, o partido do Ciro Nogueira. E esses dois se empenharam bastante em avançar os interesses do Vorcaro no parlamento. Mas não é disso que se trata. O senhor é a favor ou contra a escala 6x1? Qual é o melhor modelo pro Brasil? Seu Rolando Lero! Veja, nós estamos evoluindo na discussão e nesse momento nós não podemos dizer que somos a favor ou contra 6x1 ou 5x2. Todas as pessoas trabalham até a exaustão. Nós temos que ver qual é o equilíbrio entre os empresários e os trabalhadores. É mentira. Até porque ainda não existe um consenso entre os próprios trabalhadores. Eu, por exemplo, motorista de aplicativo, né? Onde nós precisamos ver se eles aceitam regras que haja deveres e direitos, não. Isso é de um cretinismo, né? Mas o senhor falou com relação à questão dos trabalhadores de aplicativos, de plataformas, só que eles não são regidos pela CLT, né? Ou seja, a questão da jornada, ela vai atingir, principalmente essa é uma grande discussão que é feita já há muito tempo, vai atingir os trabalhadores CLT. Os aplicativos continuam no 7x0, porque eles acabam trabalhando 7 dias por semana. Pois é, isso aí. Ainda tem essa. E segue com o Sakamoto. Tem gente na oposição que tá com uma ideia de jerico, desculpe com todo a razão, de você pegar as 44 horas dessa semana, de 6 dias, reduzir para 5 e manter as 44. Ou seja, o cabra e a mina vão ter que trabalhar mais por dia. Daí, com todo respeito, o próprio trabalhador, a própria trabalhadora vai falar assim, me dá um dia extra que eu não consigo. Vocês estão entendendo a doideira? O choque doideira dessa história? Então é o seguinte, este é um daqueles raros momentos em que a gente pode dar um salto civilizacional. Vai ter um custo para a economia? Vai ter um custo para a economia da mesma forma que houve um custo para a economia no dia 13 de maio de 1888. Exatamente isso. Porra! É óbvio que teve um custo para a economia, né? Ou na mesma forma que a gente vê quando houve a criação do 13º salário. Óbvio que houve um custo para a economia. Só que o mundo não é só economia. Vê aqui a fantasia dela, olha só. Tem que ser hoje, amanhã eu trabalho. Você trabalha mesmo amanhã? Sim, trabalho, mas o CLT tem direito de viver, né? O CLT não tem que só trabalhar não, tem que viver também. Gente, viva o CLT! Fim da escala 3x1! Fica na hora da folga, nada de descansar. E vive o carnaval. Vive o carnaval pra curtir, porque a gente só trabalha e não tem que curtir na folga. Para a economia girar, você precisa de gente. E vamos encerrar esse tópico voltando para a Argentina. Pedrinho Daltro, durante sua pesquisa na imprensa de lá, se deparou com esse maravilhoso boletim sobre os índices econômicos mais recentes. Sabem o que a gente vai fazer agora? Chegaram as boas notícias! A Argentina já destina 33% da sua renda exclusivamente para quitar saldos de carteiras virtuais e credores não bancários. O número mais alto da história. O total da dívida das famílias com os bancos equivale a 140% da renda mensal. 140% dos ingressos mensuales. Vamos a pagar, não vamos a pagar. Transporte público. Transporte público. Os aumentos são diferenciados, tanto para os ônibus que circulam dentro da cidade autônoma de Buenos Aires, que é de 2,8%, quanto para a província de Buenos Aires, que é de 4,8%. 4,8%. Não vamos a caminhar, não vamos a caminhar. Porra, caralho, porra. Mas calma, momento dos nossos anunciantes.
O que você faria se pudesse escrever a sua vida? Elisa Fonseca, uma autora iniciante, apaixonou-se por seu professor de literatura, Sava Ivanović, um imigrante sérvio. Mas Elisa se sente feia, fracassada e acima do peso. E Sava é casado. Uma amizade entre eles floresce a partir da troca de correspondências. E Elisa decide ir além e criar a sua história, onde ela seja uma autora de sucesso e conquiste seu querido professor Ivanović. O livro Querido Professor Ivanović, da Insígnia Editorial, está disponível nas livrarias físicas, online e no site da Insígnia Editorial. Esse tópico, na verdade, já tinha acabado antes do anúncio. Bora pro próximo! Confissões de um lobista. No último episódio era pra gente ter falado do ITER, que é um instituto do André Mendonça, o novo relator do caso Master. Mas ficou pra esse episódio. Quando o instituto começou a ganhar o noticiário, o André Mendonça meteu essa aqui, ó. E a trilha não é nossa não, hein? Durante a peregrinação, Abraão construía tendas, mas também construía altares. Abraão, ao mesmo tempo em que parava e construía uma tenda, ele construía um altar de adoração a Deus. Eu, com a minha esposa, sob as bênçãos dos meus filhos, decidimos que a nossa parte do Instituto ITER será da consagração de um altar a Deus. Tudo o que vier, possivelmente, a dar de lucro e resultado, eu vou separar 10% por dízimo e os 90% restante será investido em obras sociais, em educação. Pois é, o ministro do STF recebe milhões de clientes públicos e privados. Todos, vamos admitir, com interesses na Suprema Corte. E ainda mete Deus no meio. E aqui a gente vai precisar dele. Celso Rocha de Barros, Celso Rocha de Barros. As análises embasadas, as análises embasadas. Mas de qualquer maneira, eu só queria deixar claro uma coisa. Se você receber suborno e depois doar pra igreja, ainda é suborno, filho. E é questão de gosto pessoal seu, se você vai gastar na zona ou doar pra igreja. Mas o dinheiro que você recebeu como suborno ainda é suborno. Exato. Então o que precisa saber é se esse dinheiro aqui está sendo doado em troca de decisões. E não o que você faz com o seu dinheiro depois, entendeu? Se você usar isso para descobrir uma vacina, parabéns pra você. Mas o dinheiro ainda era suborno. E o próprio Mendonça aponta o escândalo que é o ITER, que de acadêmico não tem nada, hein? O próprio Mendonça declara que o ITER, além de cursos, se oferece para sediar conversas com autoridades, como um lugar neutro longe das influências em Brasília. E ele falou isso por livre e espontânea vontade, senhoras e senhores. Não dá pra acreditar. Bora pro Wesley Galzo no Estadão no dia 21 de outubro do ano passado. Abre aspas, eu fiquei com esse sonho de ter um instituto que pudesse disseminar o conhecimento de boa qualidade para a melhoria não só da governança como da relação público-privado, que no Brasil, por vezes, é vista como antagônica ou adversarial, quando deveria ser vista como uma relação cooperativa, onde todos ganham. Fecha aspas, disse Mendonça em aula em maio desse ano. Desse ano, no caso, do ano passado, né? Até porque maio não enrolou ainda. O ministro revelou aos participantes da palestra que intermediou uma conversa no instituto entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, especialistas e membros de associações de médicos para discutir a necessidade de exame de proficiência em medicina. Reflita um segundo sobre o que você está falando, porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Procurado, Mota não se manifestou. Caralho! Por intermédio de sua assessoria, Alcolumbre disse que não participou de evento e desconhece o assunto. Isso pra você ver como a fala pública do Mendonça é completamente absurda, porra. O ministro da Suprema Corte está abertamente se colocando como lobista e se gabando das pontes que ele constrói. E o ministro da STF tá usando pra isso os presidentes da Câmara e do Senado e tá lucrando com isso. Segundo Mendonça, os parlamentares se dispuseram a colocar o projeto de lei sobre o tema para votação ainda esse ano. O ministro do STF que não conhece o direito a não se autoincriminar. Hoje, na TV Justiça. Em junho, cerca de um mês após a conversa, a Câmara aprovou a tramitação do texto em regime de urgência. Abre aspas. Num momento como esse, a gente consegue, de uma forma, sem ter que recorrer a intermediários, mas todos sentados numa mesma mesa, de forma franca, republicana, colocando os problemas. Nós conseguimos avançar em soluções. Fecha aspas, disse Mendonça. Devo admitir que sou eu, confesso. Pois é, sem ter que recorrer a intermediários, disse o intermediário.
Na mesma ocasião, Mendonça disse aos ouvintes da sua aula que Mota estaria no Instituto naquele dia e que seria uma oportunidade dos alunos falarem com ele sobre o tema da aula, litigância predatória. Impressionante. Na sequência, o ministro ofereceu às dependências do ITER para que os presentes na plateia realizassem reuniões sem as influências de Brasília. Ele disse isso mesmo? Você é maluco, é? Abre aspas, o Instituto também tem esse propósito, trazer algumas autoridades. Os senhores, vamos dizer assim, os bancos, uma coisa é se deslocar até Brasília. Mas às vezes em um espaço mais neutro, sem tantas influências outras, há um diálogo mais facilitado para a busca de soluções dentro de um tempo reduzido, que atenda a todos os interesses, mas especialmente o interesse público, fecha aspas, afirmou. Comovente a descrição do lobista. Continuamos falhando. Vamos falar de pandemia. E se é pra falar de pandemia, a gente tem que falar da mais absurda das impunidades. O Ministério Público Federal decidiu arquivar a solicitação de investigação sobre a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Vocês são de sacanagem! De acordo com a Procuradoria, as denúncias apresentadas eram amplas e não estavam acompanhadas de provas ou documentos que justificassem a abertura de um inquérito. Aí você para e pensa. Precisa de mais prova? Não precisava nem investigar. O governo verde-oliva do Bolsonaro se incriminava todo dia por livre e espontânea vontade sem parar. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante à pandemia. O único. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo todo que teve a coragem de se insurgir contra essa política do fica em casa. Porra, tem necessidade de mais prova? Ele queria enfrentar o vírus, alcançar logo o pico da curva para que haja 60% da população infectada com anticorpos e aí acaba a epidemia. Então a ideia de imunidade de rebanho foi uma ideia lá difundida lá logo no início, dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é verdade. O vírus vai atingir 70% da população, infelizmente é a realidade. Uma chuva, vem, você vai se molhar. 70% aproximadamente das pessoas serão infectadas. 60% dos brasileiros já foram ou serão infectados. 60% a 70% da população vai ser infectada. O vírus, não temos dúvida, vai atingir pelo menos 70% da população. Vai atingir no mínimo 70% da população. Você está atrasando que o vírus pegue em você, porque não adianta que vai pegar. 70% vai se contagiar. No mínimo 70% vai pegar. Aproximadamente 70% das pessoas vão se contaminar. Pelo menos 70% da população vai ser infectada. Não tem que fechar nada. Não tem que prender ninguém dentro de casa. E mais ainda, Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometer da doença. Agora há pouco, me reuni com o senhor Ministro da Defesa, onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. IgG está 991. Para que vou tomar uma vacina? Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. A minha filha de 11 anos não será vacinada. O uso de máscara, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? Coisa de viado. É isso que o presidente Jair Bolsonaro pensa das máscaras. A eficácia dessa máscara faz essa máscara protege bolhufas. Eu tenho que estar do meio do povo. Inclusive, Queiroga, sem máscara. Porra, pelo amor de Deus. Mas tenha sua calma. Na acusação, Bolsonaro e seus familiares eram mencionados por supostos crimes como lesa-pátria, genocídio, ligação com milícias, tráfico de drogas, corrupção, rachadinhas e ataques à ordem democrática. Porra, aí você pensa. É uma salada jurídica enorme que nunca vai parar em pé, né? Em despacho do dia 23 de janeiro, a procuradora Luciana Furtado de Moraes destacou que as alegações se baseavam em informações vagas e sem fundamentação específica. Pô, sério, há de se perguntar quem são os procuradores que cometeram o crime de acusar o Bolsonaro pela pandemia e fazer isso de forma leviana. A denúncia teve origem em uma representação enviada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público. Ah, agora eu entendi! Aí muda tudo. Bom, convenhamos que o arquivamento deixa de ser absurdo e passa a ser óbvio. Mas porra, que tragédia, né? A pandemia volta pro noticiário e volta dessa forma. E a gente só tá falando disso aqui porque certamente isso vai rodar entre os bolsonaristas. E vai aparecer alguma alma cebosa dizendo coisas desse tipo aqui, ó. Essa notícia aqui a imprensa não vai divulgar não, tá? Ministério Público arquivou as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre genocídio na época da pandemia e corrupção.
Bom, e adivinha onde que tava essa notícia? Na imprensa, porra. Porra, caralho, porra. E obviamente não teve o destaque que o bolsonarista aí queria, porque na verdade é uma não notícia, dada a qualidade da denúncia. O Jair Bolsonaro estava sendo investigado por todas essas maluquices aí. Agora, aquele esquerdista maluco, bitolado, que vive aí nas redes sociais falando que o Jair Bolsonaro é genocida, pode parar, que o Ministério Público acabou de arquivar, dizendo que não tinha prova. Por falta de provas, o Ministério Público Federal arquivou as acusações contra o Jair Bolsonaro. Então, você aí que é de esquerdista, se você não tem o que fazer, pode ir procurar um emprego, que eu sei isso que vocês não vão fazer agora. Vocês têm que inventar outra narrativa, porque genocida, essa daí é mais uma que foi arquivada. Enquanto isso, a gente continua esperando pelo julgamento mais importante da nossa história. E não tem a ver com o inquérito reaberto pelo Dino há um tempo atrás, e que tem a ver mais com corrupção e contratos feitos durante a pandemia. Aí sempre lembrando que o PGR poderia só autografar para reabrir inquéritos, e o Gonê não fez nada ainda. Vou esquecer disso jamais. E assim, desesperançosos, a gente encerra mais uma semana. Deem uma olhada lá no livro Querido Professor Ivanovich e do curso da Gabriela Biló, lá no seiva.com.br. Aí usa o cupom DELÍRIO10. E galera de BH, festa na Autêntica, no dia 28 de março. Os ingressos estão lá no Simpla e já tá no segundo lote, hein? Bora que vamos que bora. Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Olha, o Cristiano pediu pra eu ler aqui o negócio. Moreira da Silva, Otônio de Paula, Drauzio Varela, Marcelo Freixo, Bebelzeira, Bruno Areneiro, cara do Engarrafamento da Brasil, Roda Viva, UOL, Petit Jornal, Flow, Ceará, Locutor, Datena, Casimiro, Alziverde Brasil, esse aí é bom, hein? Léo Stronda, Intercept Brasil, esse eu não gosto. Planet Ramp, Coisa de Maconheiro, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Franciel Cruz, Altas Horas, Fernanda Torres, atriz de filmes comunistas, Galãs Fez, Ariel Palácio, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, não gosto dela, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Fake News, né? Diogo Defante, Maluco, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, TV 247, TV Brasil, Metrópolis, Jornalismo, TV Cultura, Professor Pasquale, Carla Bora, Januário de Oliveira, isso aí já foi, hein? VI One, que porra é essa? Roda Viva, Vitor Camejos, José Vico, Mitre, opa aí, ó, Rede Globo, Fake News, Forte TV, Revolução Popular, Coisa Comunista, Câmara dos Deputados, já passei muito tempo lá, DTV, Podcast, Sai de Bamba, Jô Soares, Ódio Puro Genuíno, Todo Notícias, Idcast, Donos da Bola, Jovem Pan News, isso aí é bom, TV Câmara, Teletrice, Brasil Urgente, CNN Brasil, Bonitinha Mas Ordinária, Viva a Noite, isso aí é da minha época, Jornal Hoje, Grupo Metrópole, Cine Trash, Joe Peça, aí é coisa intelectual, Paulo Cogos, TV Justiça. Pô, tá demorando muito, cara. Valem Bandeira, Programa Cadeia, Brochada Sinistra, Silvio Santos, The Big Bang Theory, Juliane Furno, André Lara Rezende, Alexandre Frota, Leandro Demore, SBT News, o Antagonista, Tag Quebra Barraco, Gaveta, Banda Ed, Os Melhores do Mundo, MC Caveirinha, MC Gorila, Rádio CBN, As Meninas, Paulo Gala, Morning Show, Ed Mota, Felipe Noronha, O Povo, Felipe Pateu, Molejo, DPF Tube, Jornal da Record, TMC News, Escolhendo Professor Raimundo, Pop Rádio, Samuel Bakoff, Poder 360, Túlio Milionário, Foro de Teresina, Luísa Mel, SATV, The Beatles, Tim Maia, Carl Orff, Chiquititas, Futurama, Jorge Fogo Dudu, Bahia Cast, Esfera Brasil, Calma Urgente, Lucas Perpétuo, Pedro Gabriel Miziara, Band de Jornalismo, TV Quase, TV Câmara Distrital, ICL News. ICL News nem existe. ICL Notícias, porra. Guilherme Boulos, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Podcast, Flip, Casé TV, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, MTV, Thiago Santinelli, Lacumbi Artificial, Antônio Vieira e Seus Nascimentos, Falha de Cobertura, MC Creu e The Office. Que porra é essa de The Office aí? É sério isso? Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Esses dados foram divulgados hoje, analisados e divulgados hoje pela repórter Rafaela Gama, do jornal O Globo, e checados pela nossa equipe, e mostram, como você já adiantou, essa queda de cerca de 95%, 96% nos investimentos em um programa chamado Suporte às Ações de Combate e Resposta aos Danos Causados pela Chuva. Para explicar aqui para o nosso assinante, esse é um programa amplo que envolve vários órgãos do governo, no caso a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, o Instituto de Gestão das Águas, o IGAM, aqui de Minas Gerais, e também o DR, o Departamento de Estradas e Rodagens. Ele é o único programa, assim, que é específico para a questão das chuvas, que ele é explicitamente voltado para as chuvas. Eu vou trazer os números aqui para vocês. Em 2023, foram 134 milhões de reais pagos pelo governo de Minas. Em 2024, esse valor caiu para 41 milhões. Em 2025, os gastos ficaram em cerca de 5,8 milhões, dando aí essa queda de quase 96%. Dentro desse programa, tem algumas ações que são específicas para execução de respostas e mitigação, que é justamente o que está sendo feito lá em Ubá, em Juiz de Fora agora. Depois que a tragédia já aconteceu, o governo vem para tentar diminuir aí os danos que já foram causados. A queda no investimento nessas ações específicas dentro desse programa mais amplo também foi muito grande, foi de cerca de 99%. Caiu de 133 milhões para 75 mil reais em 2025. Acabou? Não. Difícil um cidadão que é candidato a deputado federal e que é candidato a senador votar contra os 6x1 se colocarem para votar, que nós vamos trabalhar, né, Rueda, para não deixarmos votar. É isso que nós vamos fazer. Vamos trabalhar para isso. Vamos dar vida pra isso. Acabou? Não. Bora ouvir o Gregório do Vivier no Calma Urgente. Todo lugar do Brasil já foi descoberto pelo capital. Se não for explorado, se não for destruído, é porque tem lideranças nativas. Por que a Alter do Chão ainda é um paraíso? Por que nunca ninguém teve ideia de fazer um resort lá? Não só tiveram ideia, como já tentaram, como já começaram a construir. Tentaram fazer um condomínio de luxo, chamado Quinta da Vila, no Tapajós, em Alter do Chão. Né? Pra isso, inclusive, tiraram de lá, e é esse daí, aí que eles se fuderam. Eles tiraram de lá a Escola da Floresta. É uma escola que mistura os saberes ancestrais, os saberes indígenas, com o currículo tradicional do MEC e tal. E é um negócio muito bem sucedido. É um negócio espetacular. Removeram a escola e falaram assim, não, mas a gente tá construindo em outro lugar pra fazer um condomínio de luxo. E aí, meu amigo, aí os caras foram lá e, literalmente derrubaram o muro. Todo lugar do Brasil já foi descoberto pelo capital. Se não for explorado, se não for destruído, é porque tem lideranças nativas. É porque tem, no caso de Moreré, os quilombolas. Entre eles, pessoas como o maravilhoso Bio, que eu conheci, que é um cara que fala assim, não vai, eles não vão construir aqui não. Eu falei, cara, Bio, em algum momento os caras vão vencer, desculpa. E o Bio, B.I.O., o grande liderança lá, fala assim, não vão não. O Gregório, você não tá entendendo. Porque pra fazer, vai ter que passar por cima de mim. Vai ter o vídeo do cara passando um trator em cima da minha cabeça, entendeu? E aí vai ser chato pra caralho pros caras. Todo lugar que resiste é graças aos corpos dessas pessoas que se põem na frente. O modo de ocupação, de vamos lá e vamos derrubar, vamos o muro, eu vou assentar aqui. É o famoso aqui não saio, daqui ninguém me tira, fincar o pé. Acabou? Não. Bora ouvir o Lucas Perpétuo. Eu não queria falar de Minas Gerais novamente, mas as 49 vítimas fatais causadas pelo temporal dessa semana merecem que o caso seja explicado. As chuvas intensas na zona da mata causaram enchentes, deslizamentos e destruição urbana. E obviamente, os 100 milímetros de chuva em 12 horas foram uma tragédia climática. Mas deixa eu te trazer dois dados importantes aqui. Ano passado, o CEMADEM divulgou uma lista com os estados mais suscetíveis a desastres naturais. Um estudo de extrema importância que notificou 283 municípios em Minas Gerais em alerta. E isso daí é mais de 30% do estado. Se uma área urbana com mais de 1 milhão de pessoas tem um alerta tão grande, o governo deve ter pensado em uma solução para isso, né? E sim, em 2023 o governo de Minas Gerais tinha um orçamento bem grande para lidar com essas regiões de risco. De 2023 para cá, esse orçamento passou de 135 milhões para 6 milhões de reais. Isso é uma redução de orçamento de 96% dentro de um território brasileiro que mais precisa disso. Lembra do caso de Brumadinho que falamos mês passado? Então, parte da grana do acordo estava aqui. Mas, curiosamente, quando se busca no portal da transparência sobre o uso desse dinheiro, não se encontram soluções urbanas aplicadas. É que essa tragédia aqui tem rosto e nome. Romeu Zema. Depois desse caso todo, o governo de Minas emitiu uma nota dizendo onde aplicou 94 milhões de reais. E foram investidos na compra de viaturas, notebooks, trenas digitais e coletes reflexivos.
Acabou? Não. Bora ouvir o Pedro Gabriel Miziara. A Paramount acabou de anunciar que ela vai comprar a Warner. Por que isso é realmente um problema seu? Alguns meses atrás, a Netflix ofereceu 83 bilhões de dólares para comprar a Warner. Hoje, dia 26 de fevereiro, a Paramount ofereceu 111 bilhões de dólares. E a Netflix falou que não vai aumentar a oferta. Os donos da Paramount desde 2024 são os Ellison. Larry Ellison é um dos homens mais ricos do mundo. E ele é um dos principais aliados políticos e financeiros do Donald Trump. E eu chuto que o principal foco dele na compra da Warner é a CNN. Seu filho, David Ellison, é o CEO da Paramount. E segundo reportagens, o David declarou ao Trump que faria mudanças significativas na CNN caso conseguisse comprar a Warner. Inclusive o Trump deixando muito claro que era imperativo a CNN ser comprada e que eles iam fazer a coisa certa. E quer saber o que significa fazer a coisa certa? É só olhar pra CBS, uma das principais emissoras norte-americanas. Eles contrataram a Bari Weiss, que é uma jornalista conservadora sem experiência com televisão, para ser editora-chefe da CBS News. E, obviamente, o Trump elogiou publicamente tal contratação. Em dezembro, nas vésperas de ao ar, ela cancelou um programa do 60 Minutes, que é tipo um Globo Repórter, porque ele ia falar sobre a prisão Sicotte, em El Salvador, lugar que a administração Trump enviou centenas de imigrantes venezuelanos. A reportagem documentava torturas e abusos. Na sexta-feira, o Trump tinha reclamado do 60 Minutes. No domingo, a história tinha sido cancelada. Antes da Paramount ser comprada pelos Ellison, o Trump processou a Paramount. E depois de eles assumirem o controle, eles fizeram um acordo com o Trump e pagaram 16 milhões de dólares ao presidente. O Stephen Colbert, que é um apresentador que eu adoro, que apresenta o Late Show na própria CBS, chamou isso de suborno. Literalmente dias depois, o programa inteiro dele foi cancelado. Enquanto a Netflix era um problema criativo, a Paramount é um problema democrático. A família Ellison agora vai controlar a CBS News, a CNN, a Warner Bros., a Paramount Pictures, a HBO, a DC Comics, a Nickelodeon, o Cartoon Network e 15% do TikTok dos Estados Unidos. Isso é todo um problema à parte, eu não consigo necessariamente entrar muito bem aqui. Não é sobre arte ou conteúdo ou mercado, é sobre controlar a narrativa. Infelizmente, essa brincadeira aqui não é mais sobre janela cinematográfica. É sobre quem decide o que você vê, sobre o que é noticiado. A Paramount, por exemplo, tem uma lista de atores banidos por se manifestarem contra os crimes de Israel em Gaza. Censura. E falando num lado mais cinema, filmes que hoje estão concorrendo ao Oscar, como Uma Batalha Após a Outra e Pecadores, nunca iriam existir com a Paramount. A HBO, com toda a qualidade que a gente conhece, talvez deixe de existir e vire Paramount Plus. Caralho, que inferno. Talvez o Nathan Fielder tivesse certo sobre o que ele falou da Paramount em The Rehearsal. E só me resta tristeza. Um estúdio gigantesco, que acabou de passar pelo maior ano de bilheteria da sua história, de mais de um século de existência. E o meu pessoal favorito vai ser destruído por causa de um déspota. E eu duvido que em algum momento ela volte a existir. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente! Deus proteja a todos! Sejam felizes! Abraço! Deus proteja a todos! Atenção! Chegou a vez de Minas Gerais sentir a bagunça da festa do Medo e Delírio em Brasília, hein? Não é pra criança, não! Porra. Depois do Sol e Sombra em São Paulo e do lendário Circo Voador do Rio de Janeiro, o Medo e Delírio em Brasília agora pousa em Belo Horizonte. Cê é louco. Vai ser na Autêntica no dia 28 de março e vai ter Lacumbe Artificial. Llegó fin de semana y todo el mundo va a salir, pero no ya ir. Antônio Vieira e seus nascimentos. Acordei mais cedo com a vontade de gritar que o heliocentrismo veio para confrontar. E também com
as latinidades do DJ Matias Pinto do podcast Xadrez Verbal. Cristiano, seu lixo. Do nada, manhã. E 1 hora de doideiragem sonora com a mixtape do Medo e Delírio. Doideira! Os ingressos já estão disponíveis no Simpla. O link tá no post do episódio. Festa do Medo e Delírio na Autêntica, em Belo Horizonte, no dia 28 de março. Vai lá e já garante seu ingresso. Creu.